grande intelectual do momento e sempre Alberto Cassoni, já todo posicionado ali, vai abrir o seu microfone. Ele está com um cenário bonito, um cenário leve ao fundo. Bom dia, Alberto Cassoni. Satisfação imensa. Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos do RMS News. Eu estou longe de ser o intelectual do momento, viu? Ah, é? Eu sou apenas um cidadão esforçado. Ah, tá certo. Mas isso que é importante, meu caro Alberto Cassoni. Mas é o seguinte, Alberto, o outro ponto importante é que as pessoas, os grandes, eles não são soberbos. Ok? Então, automaticamente, muitos títulos eles não expõem para o público, mas quem está próximo conhece qual é a capacidade dessas pessoas. E nesse caso aí, a gente sempre tem uma gratidão muito grande a você e o respeito. Eu só acho que você está trabalhando muito, Alberto Cassoni. A gente que antigamente a gente conversava 2, 3 vezes por dia. Hoje nós estamos passando uma semana sem conversar. Eu não sei se é só você que está trabalhando ou nós dois estamos trabalhando muito, viu, Alberto Cassoni? E a gente, senhores, eu e o Alberto praticamente nós temos nos encontrado nos últimos 6 meses, se eu posso assim dizer, Alberto Cassoni, só nesse encontro virtual aqui. E poucas vezes a gente tem se falado aí por telefone, pelo menos nos últimos 3 meses. Correria, Alberto? Sim, correria. A ideia nesse momento que nós estamos passando é transformar, tirar a correria daquele sentimento de pressa, né? A gente precisa ter agilidade. Mas para chegar no nível de ter uma agilidade, de resolver as coisas mais rapidamente, nós precisamos aí nos adaptar. E nós estamos passando num momento aí que a adaptação é necessária, né? Então é muito importante aí que a gente consiga transformar essa correria em resultado, né? Porque o apressado come cru e quente. Tá certo, Alberto Cassoni. Alberto Cassoni, vamos lá. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA, e a Polícia Ambiental fizeram ontem, quinta-feira, uma operação para fiscalizar a situação da represa de Itupararanga. Uma nova fiscalização já está programada. A ação da terça-feira, ou seja, a ação, ela foi iniciada por volta das 5h30, quando as equipes da Ambiental deixaram a base no Alto da Boa Vista com destino a Itupararanga, em Votorantim. 2 barcos foram usados na operação. A ação teve por objetivo verificar se tem captação de água clandestina que pode comprometer a qualidade da água do reservatório e eventuais crimes ambientais que possam encontrar em situação de flagrante. É o que afirma o promotor Dr. Antônio Domingos Farto Neto. Ele lembrou ainda a importância da redução da vazão realizada pela empresa que administra o local. Alberto Cassoni, como avalia aí essas ações do Ministério Público e da Polícia Ambiental? Mas a situação é preocupante, porque ontem, inclusive, já nos últimos 15 dias, eu sempre que vou para a prefeitura e quando estou retornando, venho margeando ali com o veículo o Rio Sorocaba. E a gente vê ali que agora há determinados locais que você vê de forma aparente bolsões de areia, né, Alberto Cassoni? Ontem até eu pensei em descer do veículo ali no Parque das Águas e fazer uma filmagem. Daí, quando eu olhei, falei, acho que eu vou lá no meio do rio. Daí eu falei, vixe, não vou fazer essa porcaria não, né? Já pensou se eu vou no meio do rio, aquele Barra Funda, né, Alberto? Daí eu falei, deixa eu seguir, depois eu volto em segurança para registrar essas imagens. Você é um profundo conhecedor desse cenário, Alberto Cassoni. O que pode falar sobre o Rio Sorocaba, sobre Itupararanga neste momento e sobre esta ação? O que eu falaria nesse momento, Oliveira, é que mesmo o rio estando num nível muito baixo,
a grande maioria das regiões do planeta, se tivesse essa quantidade de água que nós temos hoje aí, estariam felicíssimos. Ou seja, a água doce ela é escassa no mundo. Por uma graça de Deus aí e dos recursos naturais que existem no Brasil, o Brasil ele detém aí as maiores reservas de água doce. É aí que eu vejo o problema. Nós temos uma falsa sensação de abundância. Então, essas medidas, essas ações aí preventivas de fiscalização, elas têm que ser perenes, porque num dado momento, quando nós não estamos na fase crítica, aquela abundância dá a impressão que pode-se fazer qualquer coisa, pode-se tirar, mas na verdade pode-se tirar a água de uma forma não legal, ilegal, colocando-se bombas e assim por diante, e também não cuidando aí do sistema de saneamento básico, deixando o esgoto e os resíduos sólidos ou líquidos irem para os mananciais e para os córregos. Então, isso é perigoso. Quando você tem essa falsa sensação de abundância, você fica leniente. Aí a gente pensa assim, o cidadão teria que ajudar, mas ele não ajuda porque tem essa falsa sensação aí. Essa leniência a gente precisa tratar desde o banco escolar. E como você disse no início, essa questão da água, do abastecimento, energia elétrica, tudo, a infraestrutura, ela tem que ser uma política de Estado, ela tem que ser perene e deveria ser um compromisso também do cidadão que está no entorno. É inacreditável como uma cidade, como os estudos mostram, que o sorocabano ele tem uma utilização de nível de água maior do que toda a região e do próprio estado de São Paulo. Nós, per capita, gastamos mais água do que o resto da população. Isso é bom, somos felizes, mas não podemos bobear. E é inacreditável, basta olhar, não precisa nem olhar, eu comecei falando do mundo, basta olhar o próprio estado de São Paulo, a 60 quilômetros daqui está faltando água. É um absurdo. Então, já que você falou de pensador aí, de filósofo, eu diria, o nosso querido Alceu Valença, o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. O Nordeste, que não está acostumado com água, está tendo a transposição agora, eles estão numa felicidade enorme. Nós, com muita água, estamos preocupados. Ou seja, precisamos ficar atento a isso e não desmorecer. A represa de Cantareira, já há uns 10 anos, aí já nos deu um aviso sério. A Cantareira entrou no volume morto, foram feitas algumas obras pontuais para solucionar, mas parou. Então, temos que ficar sempre alertas. Roberto, a gente fala de Rio Sorocaba, nós falamos de Rio Sorocaba, de represa Itupararanga, você só não citou a 60 quilômetros, eu quero crer que você se referiu à cidade de Itu, né? Itu, né? E Salto, ali naquela região, mas Salto parece que está um pouquinho mais preparada do que Itu. Itu, a questão é mais crítica na falta de água. Agora, nós temos que enxergar em termos de contexto, e nós sorocabanos pouco damos atenção a isso, que o Rio Tietê está dentro da nossa região, né? Porque Itu faz parte da nossa região, rio totalmente poluído. Essa semana você via a poluição que estava no Rio Sorocaba, no Rio Tietê, ali entre Salto e Itu, né? E você percebe que, ou seja, um ponto crítico, e que se as autoridades tivessem investido na despoluição do rio lá na capital paulista, a cidade de Itu hoje não viveria esse problema, né? Daí você até falar, você é maluco, Oliveira? Como que você está dizendo isso? Não, se você chegar lá onde o rio Tietê, e eu já estive lá, né? Inclusive, você acredita que eu já tomei banho nas águas do Tietê, lá próximo, quando ele desemboca no Rio Paraná?
Lá existe o Rio Tietê, lá tem uma extensão de mais de 1,5 km. É uma das praias mais belas que existe, está a quase 800 quilômetros do Rio Tietê. Então o que falta? Falta o investimento das autoridades nessa questão, né? E aí a gente pode pontuar. Tem promessas do governador João Dória que nós precisamos ver que ser cumpridas nesse sentido, quando ele prometeu uma efetivação. Só que é só Dória? Não. Todos os governantes que por ali passaram, né, nos últimos tempos, têm prometido e a gente não se vê efetivar. Por outro lado, nós temos algo a ser levado, e é possível despoluir, sim, porque foi possível despoluir o Rio Sorocaba. Quem chegou aqui na década ali por volta da década de 90, sabia sobre a poluição do Rio Sorocaba. E daí veio um prefeito chamado Renato Amari, e ele, naquela época, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por diversas vezes. Todas as quartas-feiras ele estava conosco na Rádio Cacique, e um dia ele chegou com essa história de que ia despoluir o Rio Sorocaba. Eu olhei para ele e disse o seguinte: quando você despoluir, você toma um copo d'água de água do Rio Sorocaba? Ele falou: eu tomo, Oliveira, né? Por que eu tinha essa descrença? Porque o Paulo Maluf já tinha, anterior a isso, dito que iria despoluir o Rio Tietê. Então havia uma descrença. Mas o Rio Sorocaba, hoje, despoluído, inclusive servindo não um copo d'água para o Renato Amari, mas água para uma grande parcela da população de Sorocaba, principalmente agora com a estação de tratamento na região do Rio, do Vitória Régia, onde a água é captada direto do Rio Sorocaba, Alberto Cassoni. Exatamente, Oliveira. Eu sempre digo, o Rio Tietê passou o seu processo de poluição em 1920, quando São Paulo tinha a mesma população de Sorocaba. Ou seja, eles foram deixando, foi leniente o negócio, a cidade cresceu demais e hoje está nessa situação. E aqui, graças a Deus, como você disse, houve uma ação do poder instituído no momento, lá que era o prefeito Amari, e a despoluição do rio, ela se deu de uma forma coordenada. Não só foi trabalho no rio, mas também o saneamento básico através do SAI. Agora, então, isso é uma coisa que tem que ser chamada a atenção. Sorocaba está cumprindo aí a sua missão de tomar a água do rio e, quando devolve ela saneada. Agora, outras cidades estão fazendo isso? Isso aí é uma política que está acontecendo em outras cidades? Não. Então, deveria ter uma nota. A cidade recebeu o rio ali de uma tal forma, ela tem que devolver esse rio dessa mesma forma. E como você mesmo disse, o próprio rio, o próprio Tietê, já em Barra Bonita, ele já está bem despoluído. A própria natureza, ela tem os seus mecanismos aí de recuperação. Agora, quando o Rio Tietê, lá em Salto, está quase no nível chegando na ponte, provavelmente a gente vê aquele rio caudaloso andando, não percebemos a questão da poluição. Quando a água baixa até lá embaixo, a poluição continua sendo a mesma, então ela salta aos olhos. Então nós precisamos fazer a gestão no momento pensando na crise, não só quando está em autossuficiência. Você tem que fazer o planejamento na crise, para que a crise seja, para que tenha as ferramentas no momento de crise e não na abundância. Então, fechando essa questão, é importante essa vigilância das autoridades, do Ministério Público, da Polícia Ambiental na região de Sorocaba, como fizeram ontem nesta ação desenvolvida desenvolvida na represa de Tupararanga, e que essas ações elas possam ser constantes. É isso, né, Alberto? Exatamente. Essas fiscalizações, elas têm que ser constantes, mesmo quando houver um índice elevado de conscientização do cidadão. Pode deixar esmorecer. Só para a gente fechar aqui, Alberto Cassoni, a Câmara Municipal de Sorocaba realizou audiência pública
por iniciativa da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, para debater os programas habitacionais da Prefeitura Municipal, em especial o programa Casa Nova, Sorocaba e Casa Digna. O evento foi presidido pelo vereador Fábio Simoa. Destinado à regularização fundiária, o programa Casa Digna, lançado pelo Decreto Municipal de janeiro de 2021, prevê também o acompanhamento das famílias pós-regularização de áreas de interesse social, melhorias de imóveis e criação de lotes sociais. Segundo o secretário, hoje a cidade possui 74 núcleos considerados AES. Já realizamos, ele disse que já realizou quase 7 mil titulações. São tantas nomenclaturas, vai e vem, e a história aqui, em linhas gerais, temos a cidade que precisa de regularização fundiária, a população que precisa de habitação, e aí, entre o emaranhado de nomenclaturas, qual que é a realidade da política habitacional na cidade de Sorocaba hoje, Alberto Cassoni? Até porque a população agora está naquela expectativa. Durante a campanha eleitoral, o prefeito Manga anunciou casas de uma forma gratuita para a população. E agora o pessoal fala, cadê a minha casa? Não é a minha casa, a minha vida. Cadê a minha casa, Alberto Cassoni? Oliveira, a questão da regularização fundiária, ela segue o mesmo padrão de funcionamento aí da poluição do rio. Se o trabalho fosse feito, fosse iniciado quando a cidade de Sorocaba tinha 100 mil, 150 mil habitantes, esse problema hoje não existiria. Então foi algo que provavelmente há épocas atrás havia muito território, muitos sítios, muita área para ser utilizada, isso estaria sobrando. Hoje nós estamos vendo aí que nós temos esse problema aí da regularização fundiária. E ela é necessária porque o próprio nome já diz, regularização significa estar regular. Agora, o que eu vejo, eu tenho uma esperança de que seja positivo, é que o município aí assumindo a responsabilidade por um programa habitacional próprio, existe essa discussão que está havendo aí agora na Câmara. Existem vários vazios urbanos que podem ser aproveitados. Porque quando você fica cumprindo as demandas, por exemplo, dos governos estaduais, que é uma questão de Estado, mesmo as verbas federais que vêm para cá, você acaba fazendo ações como o Carandá. Então você cria uma unidade grande fora de Sorocaba e que você tem que criar toda uma estrutura de uma outra cidade de novo que não existia. Então isso foi um acerto ou foi um erro? A gente ainda não sabe, mas por enquanto não está sendo tão acertado. Agora, quando você começa, se a cidade começar a debater a questão e preencher os seus vazios urbanos com boas obras, como o nome diz, construções dignas, moradia digna, você já está utilizando uma estrutura que já existe. Então, você vai usar os meios de transporte que já existem, os meios de água, de esgoto, que já estão existindo para essa população. Então, se for bem planejado, esses vazios urbanos poderão ser preenchidos. E, obviamente, você já tem que prever as obras futuras no sentido de ter uma população num bairro, aumentando a população de determinadas regiões, em 74 regiões, aí, como você disse. Então, é bem saudável que o próprio município cuide da sua gestão aí, fundiária e habitacional também. Correto. Alberto, concluindo é o seguinte... Eu tenho uma posição em relação ao Carandá. Carandá, uma posição é divergente mesmo. Mas eu vou te dizer o seguinte: eu tenho uma posição. O Carandá foi algo que aconteceu de mais correto na cidade de Sorocaba. Vou explicar por que, no meu ponto de vista. Nós estávamos represados há décadas na cidade. O último conjunto habitacional construído em Sorocaba foi em 1987, se não me falha a memória, 80, na década de 80, pelo ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio, que foi justamente o Júlio de Mesquita Filho. Okay?
Após isso, o mercado imobiliário, ele se cercou e apoderou-se do poder e não saía mais nada na cidade de Sorocaba em termos de política habitacional. Essa foi a realidade. Nós aqui, eu pelo menos chegando por volta ali no rádio sorocabano por volta do ano 2000, nós ficamos quase 10 anos cobrando o mercado, porque a administração municipal se voltava aos préstimos da especulação imobiliária na cidade de Sorocaba. Era uma vergonha o que existia aqui. Daí vem o programa Minha Casa Minha Vida no governo Dilma e o Hélio Godoy, que já vinha batendo muito nisso aí, falou: Oliveira, ele conversando comigo após uma entrevista, é a oportunidade agora. Ou a gente faz ou dá problema. Sabe qual que era o déficit habitacional de Sorocaba na época? Que eles diziam? Grande. Não. O oficial, 1.700. Resolvia o problema. Quando o Hélio Godoy fez a pesquisa, perdeu-se. Teve que refazer até a pesquisa. Foi um negócio maluco. Ok? Por quê? Porque os grandes loteadores da cidade de Sorocaba, e nada grandes loteadores, mas você tem que ter a visão social. O que eles faziam? Até hoje tem gente pagando carnezinho aí de imobiliária, né? Pagando carnezinho que o cara vendia num determinado custo, mas não deixava entrar habitação popular, exemplo do Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida no Carandá foi um rompimento, foi um divisor de água, Alberto Cassoni. Dias atrás, eu tive a oportunidade de ir até o Carandá. Eu convido você para ir até o Carandá, Alberto Cassoni, conhecer a estrutura que tem lá. E vou te dizer o seguinte, sabe por quê você vê oposição à questão do habitacional do Carandá na cidade de Sorocaba? Porque com todos os erros e acertos, ali foi construído, no meu ponto de vista, e você pode observar, um residencial de primeira linha que as imobiliárias queriam construir e obter lucro, e o governo não permitiu. Aí não estou entrando no mérito do governo federal, estadual, mas posso dizer para você que o Hélio Godoy meteu a cara naquilo dali. Quando o Panunzio, eu estava lá, por uma visita oficial, o Panunzio esteve lá, ele enlouqueceu, porque não era aquilo. A partir daquele momento, a vida do Hélio Godoy virou uma desgraça dentro da administração municipal, a ponto dele ter que deixar. Então, esse é o cenário, entendeu, Alberto? Que eu visualizo. É lógico que você coloca ainda que você não consegue fechar essa conta, né? Se foi bom, se foi ruim. Agora, porque tem que construir. Tem que construir a estrutura física. Hoje eles têm um dos melhores postos de saúde naquele bairro. Pergunto, onde estava essa população? Onde essa população estava sendo atendida? Era no Maria Eugênia, era no Lopes de Oliveira, e daí você chegava e ficava até 10, 11 horas da noite e não era atendido. Então, Alberto Cassoni, eu quero crer que é um debate interessante. Sim, graças a Deus, Oliveira, nós estamos em Sorocaba. Sorocaba teve, no início o Carandá exigiu essa demanda. A demanda, como você disse, está sendo feita, está sendo providenciada. Com isso, o número de moradores que não estão saindo do Carandá pode ser diminuído. Agora, existem outras unidades habitacionais aí espalhadas pelo estado e mesmo pelo Brasil, onde o morador vai, de repente ele começa a vender a sua própria unidade, que não pode acontecer, voltando para aquela região onde ele estava, como era o caso, como aconteceu algumas vezes no Singapura, essas coisas assim. Então, o que está acontecendo? A nossa conversa converge exatamente nesse ponto, de fazermos aí um trabalho, como a gente se diz aí, como você disse no início, como você disse no início, um trabalho que é uma política de Estado,
mas essa política de Estado vai ter que ser em benefício do cidadão que vai morar lá e do cidadão que está em torno. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente está tentando alcançar aqui na nossa cidade. E eu também tenho total concordância com você, Alberto, e eu acho que é o seguinte, esse programa do Manga está correto, caso se conclua, né? Sim. Ou seja, não é hoje criar um novo Carandá, mas é trabalhar dentro desses critérios de zonas na cidade, de ocupação dessas faixas. Eu só faço essa, se eu posso dizer, essa observação em relação ao Carandá, porque era o cenário daquela época, né? E que muitas vezes tentam se crucificar o Carandá quando a realidade, ou seja, não conhecendo a história, e eu tenho visto muitos fazerem isso na atualidade, determinados setores fazendo isso daí, ou então não querendo reconhecer, ou seja, desconhecendo a história, ou então querendo fazer uma proteção em relação a determinadas reservas de mercado. É complexo. Eu acho que tenho total convergência, né, com a tua linha de pensamento. Só fiz essa observação em relação ao Canadá. Alberto, um abraço para você. Estou vendo aqui que cada dia, eu vou vendo só os números aqui, a nossa audiência está aumentando. Nessa nossa conversa aqui, eu estou com você aqui, só estou vendo a audiência aumentando e vou mandando um abraço para todos os nossos internautas pelo carinho e pela confiança. É justamente isso aqui, o nosso objetivo é esse debate honesto e sincero sobre as questões que envolvem a sociedade, né, Alberto? Visando construir uma cidade, um estado e uma nação melhor. Abraço, ótimo feriado para você, Cassone. Para você também, Oliveira, e para todos os nossos amigos aí do RMS News. Que tenhamos um ótimo final de semana. Só para concluir, em algum momento eu deixei... Você queria concluir fechar esse assunto que eu acabei... Quando, na época do Hélio Godoy, aí, além do Carandá, foram construídas 1.000 casas também em Aparecidinha. E é uma coisa que é interessante, que, se não me engano, o nome era Construtora Pacaembu. E conversando com o gerente, com a área comercial da construtora, eles achavam que precisariam de uns 2 meses para vender, fazer todas as vendas para esse habitacional lá de 1.000 casas. Em uma semana, a fila era tamanha que em uma semana foram preenchidas as vagas. E isso assustou o pessoal da construtora, porque eles achavam que não ia ser assim tão fácil. Isso demonstra que há um déficit enorme aqui na nossa cidade. Fechou! Você vê que o desespero da população. Um abraço, Alberto. Bom dia para você. Um abraço.